novo na disciplina Contabilidade Gerencial. Eu sou o professor Alexandre Couto Cardoso e nesta aula vamos falar sobre a unidade 4, Métodos de Custeio. Nas aulas anteriores, nós estudamos bastante a classificação dos custos, quanto à variabilidade em relação à produção, que se classificam em variáveis e fixos, e quanto à apropriação diretamente aos produtos, e neste caso eles se classificam em diretos e indiretos, conforme este quadro que vemos na tela. Também vimos que os custos indiretos é aqueles que nos trazem mais preocupações, porque precisam ser rateados para serem incorporados aos produtos. Os custos indiretos de fabricação, como o próprio nome diz, são indiretos, então não podem ser apropriados diretamente ao produto. Eles precisam de um critério de rateio. Então, nesta aula, vamos falar sobre os métodos desses tipos de custeamento do produto. O custeamento do produto é o processo de identificar o custo unitário de um produto, partindo dos seus custos diretos e indiretos. Basicamente, são três: o custeio direto ou variável, o custeio por absorção e o custeio integral. Vamos falar primeiramente do custeio direto ou variável. A nomenclatura correta desse tipo de custeio seria apenas variável, porque somente são apropriados nos produtos os custos que têm relação proporcional e direta com a quantidade de produtos. Mas ele também é chamado de custeio direto, porque a maioria dos custos variáveis são também diretos. Neste método, os custos indiretos eles não vão para o produto, eles não são alocados aos produtos. Eles são tratados como despesas do período. Nós vamos ter a oportunidade, mais à frente, de ver exemplos desse tipo de custeio, inclusive diferenciação dele para os demais. O próximo método de custeio que a gente vai ver é o custeio por absorção. Neste método, nós vamos considerar todos os gastos, os diretos e os indiretos, os fixos ou variáveis. Então, os gastos industriais indiretos, que são aqueles CIF, que a gente já falou sobre eles, são atribuídos aos produtos por critérios de distribuição, o famoso rateio que a gente já falou várias vezes aqui. E o custeio integral, o terceiro tipo, é uma extensão do custeio por absorção, desse que a gente falou agora há pouco. Só que neste caso, inclusive as despesas vão ser incorporadas ao custo dos produtos, despesas com vendas e administrativas, ao invés de serem tratadas como gastos do período, como é o normal, o comum. Bom, além desses métodos de custeio, nós temos as formas de custeamento do produto. O que é forma de custeamento do produto? É como que eu vou apurar o custo. Inclusive, se essa apuração vai ser prévia, do tipo orçamento, ou posterior. Então, vamos lá. Então, não vamos confundir métodos de custeio, que a gente acabou de ver, com formas de custeamento. A forma de custeamento é a forma de apuração dos custos, sejam eles já incorridos ou a incorrer. Bom, então nós temos o custo real. O custo real é aquele calculado ou apurado com os dados efetivamente ocorridos na produção. Então, ele é a posteriori. A fabricação acontece, a produção acontece, eu faço o cômputo dos custos que ocorreram e depois eu faço o cálculo dos custos. O custo padrão. O custo padrão é um tipo de custo orçado. O custo padrão ele é calculado previamente, considera-se todas as variáveis da produção, e ele pode ser considerado como um custo meta. É como se fosse um custo que, se tudo der certinho, é aquele custo que vai ocorrer na produção.
E os custos orçados ou estimados procuram antecipar os gastos que de fato deverão ocorrer e que provavelmente, né, serão aqueles que afetarão o custo real dos produtos. Então, o padrão e o orçado, eles são prévios, enquanto o custo padrão é uma meta a ser alcançada, o custo orçado é aquilo que se espera efetivamente. Então, o custo orçado, ele pode ser menor ou maior que o custo padrão. Se ele for menor que o custo padrão, ótimo, a empresa espera cumprir a meta, certo? Se ele for maior, a empresa vai ter que adotar algumas ações gerenciais para poder fazer o custo chegar no custo padrão, já que o custo padrão é aquele desejável. O custo padrão é um custo desejável. O custo orçado ele se baseia na realidade, só que previamente. E ele pode estar fora do padrão. Então a empresa tem que tomar providências para fazer chegar no custo padrão. Bom, então vamos ao primeiro método de custeio. O custeio variável ou direto, como a gente já viu, a nomenclatura mais correta seria custeio variável. Neste método, só são apropriados à produção, ou seja, aos produtos, os custos variáveis. Os custos fixos, assim como as despesas, eles são jogados diretamente no resultado do período, né? E isso é feito com a justificativa de que os custos fixos e as despesas, eles vão ocorrer independentemente do volume de produção, certo? Este método de custeio, ele não respeita os princípios contábeis da realização, da competência e da confrontação. Nós vamos falar um pouco melhor desses princípios um pouco mais à frente, né? Por quê? Porque os custos fixos são reconhecidos como despesa, mesmo que nem todos os produtos fabricados tenham sido vendidos. Ou seja, os custos fixos afetam o resultado ao invés de se incorporar aos produtos e permanecer no estoque até o momento da venda daqueles produtos, né? Mas ele é um método indicado para a tomada de decisão. Ele é bem claro para os administradores, para os gestores. Bom, então, como a gente viu, só os custos variáveis são apropriados aos produtos. Este método é um método que somente os custos que são claramente identificados com os produtos devem ser apropriados. Aqueles que têm qualquer dificuldade para apropriar os produtos, ou seja, tem que fazer cálculo, rateio e tal, eles não são apropriados aos produtos, eles são tratados como se fossem despesas. Então, eles vão direto para a DRE no mesmo local lá das despesas, né? Então, no processo de seleção e produção, neste método, o fluxo dos componentes dos custos de produção são separados em dois grupos, os custos fixos e os custos variáveis, sendo que o custo variável ele se incorpora aos produtos e vai para o estoque, e os fixos são direcionados para o resultado do exercício, como a gente mencionou agora há pouco. Então, a representação gráfica do fluxo do custeio variável é essa que a gente tem na tela. A gente pega os itens de custo, mão de obra direta, materiais diretos, os custos, os gastos gerais de fabricação, que a gente já conhece, estudamos nas aulas anteriores, e vamos para um processo de seleção e produção. Sendo que o que for custo fixo vai ser segregado, vai ser separado e vai direto para a DRE no resultado do exercício. Já os custos variáveis eles vão ser incorporados aos produtos e, primeiramente, eles vão ser valorizados no estoque. À medida que forem vendidos, eles vão se transformar em custos dos produtos vendidos. Então, uma forma gráfica mais detalhada de se ver é essa aqui. Nós temos os custos de produção, ou variáveis ou fixos. Por exemplo, matéria-prima, mão de obra direta, se for variável, tá certo? Energia elétrica e combustível das máquinas. Tudo são custos de produção variáveis. Então, eles vão para os produtos que estão em elaboração, depois vão para os produtos
para o estoque de produtos acabados, e quando vendidos eles vão figurar, vão ser apresentados como custo dos produtos vendidos. Já os custos fixos, né, mão de obra indireta, depreciação, aluguel, energia elétrica, tipo iluminação, por exemplo, né, supervisão, eles não vão para os produtos, não vão para o estoque, né, eles vêm direto aqui para o resultado e fica perto das despesas. Ó, as despesas aqui, né, despesas de vendas, as despesas administrativas, os custos estão junto com despesas, certo? E as despesas? Elas tomam um caminho que a gente já conhece anteriormente, né? As despesas variáveis de vendas, né, vêm para cá, e as despesas fixas administrativas vêm para cá. O fato é, então, que a gente pode ver que só foi para o custo dos produtos aqueles custos variáveis. Os demais foram tratados juntamente com as despesas, ficaram próximos das despesas na demonstração de resultado do exercício. Então, vamos ver vantagens e desvantagens desse método. A primeira vantagem é que ele não esconde lucro no estoque e sua variação não interfere no cálculo do resultado do produto. Por conta da separação dos custos em fixos e variáveis, eles fornecem mais facilmente dados necessários para o planejamento de lucro e simulação de resultado. É o que eu falei que para a administração ele é mais óbvio, mais fácil de interpretar, né? É um sistema mais compreensível aos gestores, facilitando uma melhor avaliação de desempenho para a correção de rumos. Agora, desvantagens. Ele não é aceito pela legislação tributária no caso de avaliação de estoque. Ele não é aceito como método de avaliação de estoques, né, pela nossa legislação tributária brasileira. Ele fere princípios fundamentais de contabilidade, porque ele altera o resultado do exercício. Por que altera o resultado do exercício, gente? Porque custos são tratados como despesa. Então, ele vai direto para a demonstração de resultado do exercício, fazendo normalmente com que o lucro fique menor, certo? E esse lucro fica menor porque joga custos como despesas, ao invés desses custos irem parar no estoque. Então, ele sobrecarrega as despesas com aqueles produtos que não foram vendidos, porque os produtos que não foram vendidos, eles não aparecem no resultado do exercício, eles não vão, né? O custo deles não vai para o resultado do exercício, eles permanecem no estoque e só são transformados em custo efetivamente para ser apresentado na DRE quando são vendidos. No caso dos custos fixos por esse método, não, os custos fixos não param no estoque, vão direto para o resultado, então eles aumentam os gastos e com isso normalmente diminui o lucro, né? Bom, as informações então desse método são voltadas especificamente para o público interno, não podem ser usadas para público externo, principalmente governo, tributos, né? Porque ele nem é aceito nesse caso, tá? Muito bem, então vamos ver um exemplo do custeio variável. Estou tentando me centralizar aqui. Suponhamos que uma empresa que tenha fabricado 1.000 unidades de um determinado produto incorreu em custo de 9.000, então custos 9.000, e despesas operacionais de 3.000. Foram vendidas 800 unidades a R$20, num total de vendas de 16.000. Vamos ver o resultado da empresa. Então, qual é o custo unitário variável, né? 9.000, que é o custo total, que a gente viu aqui, ó, 9.000, dividido pelas 1.000 unidades produzidas. Então, cada unidade produzida tem um custo unitário de R$9, certo? Mas nem todas as unidades produzidas foram vendidas. Então, vamos lembrar que aqui na DRE eu só devo lançar o custo das unidades que foram vendidas. As demais permanecem, o custo delas permanece lá no estoque. Então, vamos fazer uma mini DRE aqui.
Qual foi a receita de vendas dessa empresa? Foi 16 mil, está informado aqui. E qual foi o custo dos produtos que foram vendidos? Foram 800, então não foi 1.000, porque 200 unidades desse produto permaneceram no estoque. Então, elas não vão vir para cá, para o custo. Só vem para o custo as 800 que foram vendidas. 800 vezes R$ 9,00 cada uma, que é o custo de produção, 7.200. Então, o lucro bruto, que é 16.000 menos 7.200, deu 8.800. Menos as despesas operacionais, 3.000, certo? Foi informado aqui. Então, a empresa teve um lucro líquido de 5.800. Se você precisar, pause o vídeo, volte um pouco e reveja essa explicação. Então, vamos agora ver o custeio por absorção. O custeio por absorção, que às vezes é chamado também de custeio pleno, consiste na apropriação de todos os custos. O que for custo deve ser apropriado aos produtos. Os gastos que não são de produção, ou não fabris, que a gente chama, né, que são as despesas, esses não entram na apropriação do custeio por absorção. Eles entram como despesas normalmente lá no local das despesas da DRE. Então, a principal diferenciação que tem que haver no custeio por absorção é entre os custos e as despesas, porque os custos vão ser apropriados no produto e as despesas não, elas vão direto para a DRE, certo? Os custos relativos aos produtos em elaboração e aos produtos acabados que não tenham sido vendidos vão ser ativados. Ativados quer dizer registrados no arquivo, nos estoques desse produto. A gente já falou isso várias vezes aqui antes, né? Estamos só reforçando. Fiz o custeamento, apliquei os custos aos produtos. Aqueles produtos que não forem vendidos, ou seja, estejam em elaboração, ou mesmo que estejam acabados, mas não foram vendidos, vão ser valorizados lá no estoque. Não vão aparecer ainda na DRE. Só vão aparecer na DRE no momento em que eles forem vendidos. Então, tenha sempre em mente esse fluxo. Custos vão para os produtos vão para o estoque, e do estoque vão ser vendidos. O custo daqueles produtos que forem vendidos, estes sim vão para a DRE para compor o resultado daquele período. Os demais permanecem valorizando o estoque. Então, o custeio por absorção consiste na apropriação de todos os custos incorridos no processo de fabricação, inclusive mediante rateio no caso dos custos indiretos. Agora, não confunda custos com despesas. Custos e despesas, como a gente já viu em unidades anteriores, todos são gastos, mas os custos estão associados à produção, as despesas não, né? Então, o que vai ser apropriado nesse método de custeio por absorção? Somente os custos. Podem ser até diretos ou indiretos, mas somente os custos. As despesas ficam de fora, né? Então, o custeio por absorção, diferentemente do que a gente falou para o custeio variável, ele atende aos princípios contábeis e é aceito pela legislação do imposto de renda. Que princípios contábeis são esses que o custeio por absorção atende? Primeiro, princípio da realização da receita, que ocorre a realização da receita quando a transferência do bem ou serviço vendido para terceiros. Eu reconheço a receita, a contabilidade deve reconhecer nos seus registros a realização da receita quando eu transfiro um bem, quando eu vendo, né? Quando eu transfiro um bem ou serviço vendido para terceiro. Vamos frisar aqui que o reconhecimento da receita não depende da entrega do bem e nem depende do recebimento. O que ocorreu foi a venda, o compromisso da venda. Vou te vender tal coisa. Pronto, já tive receita, né? Já posso registrar a receita.
Ah, mas professor, eu não recebi. Não tem problema. A receita não se confunde com o recebimento. Receita é uma coisa, recebimento pode acontecer em outro momento. A gente está super acostumado com isso quando a gente compra, por exemplo, no cartão de crédito. A compra aconteceu no momento da transação. O pagamento só quando eu quitar o cartão de crédito. Então, a receita acontece no momento, o recebimento em outro. Princípio da confrontação. O que diz esse princípio? Que as despesas devem ser reconhecidas à medida que são realizadas as receitas que aquelas despesas ajudaram a gerar. Então, eu não devo sobrecarregar a demonstração de resultado com despesas que ajudarão a formar resultado de outros períodos. Em palavras simples, eu confronto receitas com as despesas respectivas do período. Se eu fizer despesas que são de períodos posteriores, eu devo deixar para jogar essas despesas nos períodos posteriores. Princípio da competência. O princípio da competência se contrapõe ao princípio de caixa. O princípio de caixa é aquele que considera receitas e despesas na medida que entra e sai do caixa. Ele é diferente do princípio da competência. O princípio da competência, ele não olha se o dinheiro entrou ou saiu do caixa. Ele olha a competência daquelas receitas ou despesas, ou seja, quando elas ocorreram, quando o fato gerador delas ocorreu, e não se entrou ou saiu dinheiro. Isso não é importante para o princípio da competência. O importante para o princípio da competência é o fato gerador. O que são fatos geradores? A venda, por exemplo, é fato gerador para a receita. A contratação, por exemplo, ou melhor, o consumo é fato gerador para as despesas. Então, se ocorreu o consumo, independente de ter pago ou não, a despesa ocorreu. E isso atende ao princípio da competência. Muito bem. Então, no custeio por absorção, a representação gráfica do fluxo é um pouquinho diferente do custeio variável que a gente viu. Então, nós temos os itens aqui de custos, os componentes de custos, que a gente estudou na unidade 3, né? Que são a mão de obra direta, os materiais diretos e os gastos gerais de fabricação, também chamado de CIF, né? Só relembrando, esse aqui é o MOD, esse aqui é o MD e esse aqui é o CIF. Bom, esses componentes de custo eles são utilizados no processo produtivo. Eu vou separar em custos fixos e custos variáveis, mas ambos eu vou apropriar, né, alguns de maneira direta, provavelmente esses aqui de maneira direta, porque muitos custos variáveis são também diretos, então esse aqui eu vou apropriar de maneira direta, e esse aqui, muitas vezes eu vou apropriar de uma maneira indireta, quer dizer, fazendo algum tipo de cálculo, rateio. Então, de uma maneira mais detalhada, a gente vê aqui como que são feitos a apropriação. Então, os custos de produção, né, tanto variáveis quanto fixos, né, aqui tem alguns exemplos, eles são incorporados aos produtos em elaboração. Tá? Essa seta vale tanto para esse tipo de custo quanto para esse. Né? Então, são incorporados no produtos em elaboração e daqui eles são transferidos para os produtos acabados e permanecem lá no estoque até que sejam vendidos. Quando são vendidos, eles são registrados como custo dos produtos vendidos. Observe que a diferença entre esse e o anterior é que esse tipo de custo vinha para cá, para ser tratado como despesa. Aqui não, os custos passam todos pelo estoque e lá permanecem até que haja venda. Somente no momento da venda eu reconheço o custo daqueles produtos como custo dos produtos vendidos e aí ele então vem aqui para a DRE. Enquanto não houver venda, esses custos permanecem lá no ativo, lá no estoque. Eles não interferem na formulação, na produção do resultado. Muito bem, e as despesas? As despesas, sejam variáveis, sejam fixas,
elas vão ser tratadas no grupo mesmo de despesas operacionais aqui na DRE. E assim a gente pode calcular o resultado da forma que a gente já conhece, né? Receita de vendas menos custo igual ao resultado bruto, menos despesas operacionais igual ao resultado líquido. Vantagens deste método. A fixação dos preços de venda, quando baseada nos custos, ela é mais real, né? Porque os produtos recebem todos os itens de custo. Então, quando eu uso essa base para calcular o preço, eu estou melhor amparado, eu consigo calcular meu preço de uma maneira mais correta. Esse método de custeio por absorção também atende à legislação fiscal, né? E só vai para a DRE a parcela, só vai para o custo dos produtos os materiais utilizados na produção. Não vai nenhuma outra coisa extra. E o que eu ia falar também é verdade. Só é considerado como custo aquilo que é realmente vendido, diferentemente do outro método. Desvantagem. Bom, a principal desvantagem deste custeio por absorção são os próprios rateios. Embora os rateios sejam necessários nesse tipo de método, ele é a solução e é o problema ao mesmo tempo. Por quê? Porque o critério de rateio ele é arbitrário. Não existe critério de rateio determinado, por exemplo, pelo fisco ou pelas normas contábeis. Não existe. A empresa ela escolhe o critério de rateio. E os critérios podem ser mais justos ou menos justos. Podem beneficiar o custo de algum produto em detrimento de outro produto. Certo? Nós vamos ter possibilidade de ver isso aqui. Então, vamos ver um exemplo de diferença entre o custeio variável e o custeio por absorção. Vamos pegar os seguintes dados. A empresa produziu 1.000 unidades, produtos acabados, né? Teve 20.000 de custos variáveis e 12.000 de custos fixos. 4.000 de despesas variáveis e 6.000 de despesas fixas. Tá? Uma informação adicional aqui, que não há estoques iniciais e finais de produtos em elaboração, ou seja, tá, tudo produto acabado, consumiu os custos e já foi tudo para o estoque. Como foram as vendas? Foram vendidas 800 unidades a 60 cada uma, o que deu um total de 48.000. Então vamos lá. Vamos supor então que a empresa vai utilizar o custeio variável e a demonstração dela vai ser, a apuração de custos e a demonstração vai ser da forma que a gente vai ver aqui. Primeira coisa é descobrir o custo de produção do período. A gente já recebeu esse dado, que os custos variáveis são 20.000. Por que os custos variáveis só? Porque nós estamos usando, nós estamos simulando que a empresa está usando o custeio variável. Então, só vai entrar custeio variável como custo. Os custos indiretos não vão entrar. E os custos fixos indiretos não vão entrar. Então, o custo de produção do período vai ser igual ao total dos custos variáveis, 20.000. Então, eu vou calcular o custo unitário do produto, custo de produção unitário de cada produto, para então eu poder saber quanto que vai ser o custo dos produtos vendidos. Vamos lá. O custo unitário de produção vai ser o custo de produção total do período dividido pela quantidade que foi produzida. Então, o custo de produção unitário, o custo do produto unitário, vai ser 20.000, que é o custo total, dividido pelas 1.000 unidades produzidas, vai dar 20 reais aqui. E o custo dos produtos que foram vendidos. Não vamos confundir. O custo de produção ele é o custo para produzir tudo que foi produzido no período, mas nem tudo foi vendido. Algumas unidades vão permanecer no estoque, então elas não vão virar custo na DRE. O que vai virar custo na DRE? O custo dos produtos vendidos, ou seja, a quantidade que foi vendida vezes o custo unitário de cada produto.
800 unidades vendidas vezes 20, que a gente acabou de calcular aqui. Então, nós temos um custo dos produtos vendidos de 16 mil. E quanto vai ficar no estoque? Né? Quanto vai ser o meu estoque final de produtos acabados? O estoque final vai ser o estoque inicial mais a quantidade produzida menos a quantidade vendida, certo? Então, o estoque final, o estoque inicial é 0, foi falado, mais 1.000 que foi produzido, menos 800 que foi vendido. Então, produzi 1.000, vendi 800, sobraram 200 unidades daquele produto. E qual é o valor, então, do estoque final? O valor do estoque final vão ser essas 200 unidades aqui, vezes o custo de cada uma, que é 20. 200 unidades vezes 20, 4.000. Então, vão permanecer no estoque R$4.000 de produtos que foram produzidos no período, mas que não foram vendidos. Então, como que vai ficar a nossa demonstração de resultado para o custeio variável nesta empresa? Vendas, então. Como é que começa a DRE? Sempre com a receita, né? Receita de venda líquida, 48 mil. Menos o custo dos produtos vendidos, 16 mil. Tudo isso a gente calculou nas etapas anteriores. Se for preciso, volte e confira. Nesse tipo de custeio, pessoal, as despesas variáveis, elas também são tratadas juntamente com os custos, tá? Então, as despesas variáveis são lançadas aqui, ó, elas sobem, né? Despesa normalmente fica nesse grupo da DRE. Então, mas as despesas variáveis neste método de custeio, elas sobem aqui, tá? Porque elas têm a ver com as vendas, né? Então, elas estão ligadas diretamente aos produtos que foram vendidos. Isso aqui é o custo dos produtos que foram vendidos, e isso aqui são despesas que estão ligadas diretamente, né? Variam diretamente proporcional aos produtos que foram vendidos. Então, 48 menos 20, isso é a soma desses dois, 28 mil de margem de contribuição. Nós estamos começando a usar esse conceito aqui, mais para frente nós vamos resgatá-lo e utilizá-lo com mais ênfase. Então, como a gente falou lá atrás, os custos fixos e as despesas fixas são tratados juntos no método de custeio variável. Eles ficam aqui abaixo da margem de contribuição ou resultado bruto, né? Vai dar 18 mil aqui, 28 menos 18, lucro líquido de 10 mil. Bom, mas e se a empresa utilizasse o custeio por absorção? Como é que ficaria? Bom, vamos de novo, vamos calcular o custo de produção do período, vamos calcular o estoque que permaneceu, vamos calcular o custo de produção, o custo dos produtos vendidos e vamos fazer a DRE. Essa é a sequência. Primeiro, custo de produção do período. Neste caso, nós vamos somar os custos variáveis, que sempre são somados, mas vamos considerar também os custos fixos, que são de 12 mil, os custos variáveis de 20. Então, eu tenho um custo de produção do período de 32, diferente do que a gente acabou de ver no custeio variável. Agora vamos ver, então, como que ficou o custo dos produtos vendidos. Bom, o custo unitário de produção vai ser o custo de produção do período, que a gente acabou de calcular, dividido pela quantidade produzida. A gente já viu essa fórmula antes. O custo unitário do produto vai ser, então, 32 mil, que é o custo de produção do período, dividido pelas 1.000 unidades produzidas. Então, nós vamos ter um resultado de R$ 32,00. E o custo dos produtos vendidos vai ser a quantidade vendida vezes o custo unitário do produto. Então, vão ser 800, das 1.000 produzidas, 800 foram vendidas, vezes 32, o que dá 25.600. E o estoque final de produtos acabados, como é que vai ficar? Como a gente já viu antes no método de custeio variável, o estoque final é igual ao estoque inicial mais a quantidade produzida menos a quantidade vendida. A gente não tinha nenhum estoque inicial, 1.000 produzidas menos 800 vendidas, o estoque final é de 200 unidades. E o valor desse estoque? O valor desse estoque é 200 unidades vezes 32, que é o custo unitário do produto, que é igual a R$ 6.400. Bom,
De posse de tudo isso que a gente já fez, a gente pode elaborar a demonstração de resultado baseada no custeio por absorção. Como que vai ficar? Então, a receita líquida de vendas vai dar 48 mil, menos o custo de produção o custo dos produtos vendidos que a gente calculou agora há pouco, 25.600, dando um resultado industrial, um resultado bruto de 22.400, menos as despesas fixas e variáveis que somam 4 mil, né? Me parece que é 4 mil mais 6, dando 10 mil, então dá um lucro líquido de 12.400. Bom, então vamos ver num quadro só o resumo, né, das diferenças dos dois métodos. Bom, os custos variáveis, como é de esperar, eles são os mesmos em cada um dos dois métodos, não podia ser diferente. Agora, os custos fixos, né, no custeio variável, eles não são computados como custos. No custo por absorção, são computados, então é 12 mil. Então, o custo de produção do período já fica diferente nos dois métodos. No custeio variável, ele é 20 mil, no custeio por absorção, ele é 32, porque considerou os custos fixos. Logo, isso vai dar um custo do produto unitário, custo unitário de produto, diferente. Aqui vai dar 20 mil dividido por mil unidades produzidas, vai dar 20, e aqui vai dar 32 mil dividido pelos mesmos 1.000, 32. E o custo dos produtos vendidos? O custo dos produtos vendidos, como nós sabemos que foram vendidas 800 unidades, é 800 vezes 20, 1.600. 800 vezes 32, 25.600. Então, já diferencia bastante o custo dos produtos vendidos. E também diferencia o estoque de produto acabado, que foram 200, né, unidades que permaneceram em estoque. No caso do custeio variável, o estoque fica valendo 4 mil, e no caso do custeio por absorção, o estoque fica valendo 6.400. E como ficam as respectivas DRS? A gente viu agora há pouco, a gente só está vendo um resumo agora, e depois nós vamos comparar as diferenças, certo? Então, a receita é a mesma, porque o preço de venda dos produtos é o mesmo, 60. Como foram vendidos 800 vezes 60, 48 mil de receita em ambos os casos. Isso não muda. O custo dos produtos vendidos muda, porque, como nós sabemos, aqui não são computados os custos fixos, certo? Então, aqui tem um custo de produtos vendidos maior. No custeio variável, a gente já mencionou, eu vou chamar a atenção mais uma vez, as despesas variáveis, elas são destacadas daqui de baixo para aqui para cima, né? E elas entram como se custo fossem. Então, elas são somadas aqui. Então, dá um resultado operacional, né, diferente. Ó. Observe que, nesse caso aqui, o custeio variável deu um resultado maior, exatamente por quê? Porque o custo no custeio variável ele é menor. Então, esse resultado aqui acaba ficando maior, mas lá no resultado líquido, no lucro líquido, vai mudar, tá? Bom, aí aqui vem a grande diferença, que os custos fixos, né? Neste método, parte desses 12 mil entrou aqui, parte desses custos fixos, neste método entrou aqui. Aqui entrou tudo no resultado do exercício. Todos os custos dos produtos, os que foram vendidos e os que permaneceram no estoque, cadê o estoque? Aqui, ó, e os que permaneceram no estoque, vieram todos para cá. Os custos fixos todos entraram no resultado. As despesas fixas aqui, né? Aqui é diferente, porque as despesas variáveis foram somadas aqui, que dá esses dois resultados. Um resultado menor para o custeio variável. O que, via de regra, vai acontecer, já que os custos fixos sobrecarregam a DRE aqui, né, neste caso. Tá? Então, a primeira diferença, a gente já chamou a atenção, que é o custo de produção do período. Diferença essa de 12 mil, corresponde exatamente ao valor dos custos fixos. Vou voltar para a gente mostrar. Então, corresponde exatamente ao valor dos custos fixos, que no custeio variável ele não são computados, né, como custo. Bom,
Daí para frente, uma série de diferenças vão ser observadas até em decorrência desse tratamento dos custos fixos. O custo dos produtos vendidos também variou, né? Porque esse custo de produto vendido aqui não incorpora nenhum custo fixo, né? Então, o custo dos produtos vendidos no custeio por absorção é maior em 9.600. Essa diferença é exatamente o valor do custo fixo de cada unidade, né? O valor de custo fixo atribuído a cada unidade vai ser 12.000 dividido pelo 1.000 produzido. Como foram 800 unidades vendidas, 800 vezes 12 dá 9.600, que é a diferença do CPV nos dois métodos. Bom, a outra diferença é no próprio estoque de produtos acabados, como a gente viu, né? 4.000 para um e 6.400 para outro. Essa diferença se deve também ao cômputo dos custos fixos, que no custeio variável não tem nada desses custos no estoque, e no custo por absorção, custeio por absorção, tem parte dos custos fixos permaneceram no estoque. Que parte é essa? É a parte correspondente aos 200 produtos que não foram vendidos. Esses 200 produtos, né, esses 200 produtos, aqui no caso do custeio variável, são avaliados em 4.000, né? Mas no custeio por absorção, existe uma parcela do custo fixo, R$12 em cada produto, né? Que interfere na valoração do estoque dos produtos não vendidos. Então, 200 vezes 32. Enquanto no custeio variável o custo unitário do produto era 20, porque não tinha custo fixo embutido, aqui é 32, porque tem R$12 de custo fixo embutido aqui, então o estoque no custeio por absorção fica maior, por causa desses R$12 aqui de custo fixo que tem em cada produto que não foi vendido. Tá? Então, sintetizando aqui, o estoque final no custeio variável é 4.000, o estoque final no custeio por absorção é 6.400, a diferença é 2.400. Essa diferença vem exatamente das 200 unidades que não foram vendidas, vezes a parcela de custo fixo que tem, né, em cada uma dessas unidades aqui, que dá os tais 2.400 de diferença. Né? Bom, então, chegando no final, por que houve a diferença de resultado entre um custeio e outro? Né? Veja aqui, há um resultado aqui de 2.400 entre um resultado e outro. Né? Essa diferença vem exatamente da parcela de produtos que não foram vendidas. Né, que não foram vendidos. É exatamente o que permaneceu no estoque aqui no custeio por absorção que dá a diferença. Né? Então, há uma diferença no estoque de 2.400 e há uma diferença aqui de custo também de 2.400. Porque esses 2.400 que não foram incorporados ao estoque aqui no custeio variável, eles foram incorporados aqui no custo na DRE do custeio variável. Então, eles diminuem o resultado. Tá? Bom, então, resumo das diferenças. O custo de produção do período, a diferença é de 12.000, né, enquanto o custeio de absorção é 32, porque considera os custos fixos. O custeio variável é apenas 20, então a diferença é de 12. Não por acaso, esses 12.000 aqui é exatamente o custo fixo. Tá? O custo dos produtos vendidos no custeio para absorção é 25.600, no custeio variável é 16.000, então dá uma diferença de 9.600. No estoque de produtos acabados dá uma diferença de 2.400, que no custeio de absorção tem custo fixo aqui embutido, aqui não tem, né? E no lucro líquido, os próprios 2.400. Bom, então, resumindo,
Sob o ponto de vista de gestão, né, sob o ponto de vista de tomada de decisão, a gente vê que o custeio variável dá informações vitais para a empresa mais rápido, porque ele não precisa de incorporar os custos fixos, ratear, né? Então ele acaba sendo um método que dá respostas mais rápidas e é mais informativo para a administração. Se a empresa achar por bem, ela pode pegar o método de custeio variável, fazer alguns ajustes para adequar esse tipo de custeio, né, o custeio variável que não é aceito pelo fisco, e fazer alguns ajustes para atender às exigências legais. Porque o método de custeio variável muitas vezes é interessante para a administração, mesmo não sendo o recomendado pela legislação fiscal. Aguardo vocês na próxima aula.